Gente, vamos lá. Boa tarde a todo mundo. Eu começo agradecendo ao sindicato, nas pessoas aí da Patrícia e do Ivanil, né? Esse sindicato nosso está sempre promovendo debates e formações importantes para a nossa categoria de trabalhadores em educação de contagem. É bom saber que a gente tem um sindicato que preocupa com essas conversas, né? Com essa formação. Quero agradecer também aos colegas, queria também agradecer aos colegas professores, né, o Eli Sabino, José Álvaro e Vanessa Portugal. Falaram várias coisas que eu também que gostaria de falar, então vou tentar não ser tão repetitiva, embora fique difícil, uma vez que a gente está junto nessa ideia de dizer não ao que a gente tem enxergado por aí. E aí eu começo a minha fala retomando quando eu comecei a estudar linguagem, licenciatura na UFMG, eu lembro bem que eu tive uma professora excelente e que ela sempre dizia que o principal é saber de qual concepção estamos partindo, né? Ela sempre falava assim, qual a concepção de educação que estamos querendo trabalhar? Na linguagem era a mesma coisa. Qual a concepção de linguagem, né? A partir de qual concepção de linguagem que a gente está lidando? Então, a primeira pergunta que eu acho que tem que ser feita é: qual a concepção de educação que estamos querendo trabalhar? É social? É conteudista? É formativa? É tecnicista? Qual que é a concepção? De qual educação que nós estamos falando? E aí, pensando nisso, a gente entra na grande questão em meio à pandemia, que é qual é a concepção de educação que estão querendo implementar nessas propostas de atividades remotas, né? Então, eu sempre bato nessa tecla. Qual que é o objetivo? Qual a concepção que é o cerne da questão? A gente não tem essa clareza. A gente não sabe, né? E aí, nós temos que lembrar que a própria legislação, como eu já disse no outro encontro, faz distinção entre ensino à distância e educação à distância. São coisas diferentes. E o que vemos é que estamos numa preocupação conteudista, como se a pandemia fosse algo à parte, pano de fundo somente, e não como um momento em que a humanidade para rever suas bases, suas demandas reais, etc. Né? Então, eu percebo que as pessoas, não só os governos, né, mas muitas pessoas também, estão começando a flexibilizar como se as coisas não tivessem acontecendo, né? E tem uma pandemia aí fora acontecendo. E sem saber essa concepção de educação que nós queremos, como a gente vai saber o que fazer? E aí a Vanessa tocou no ponto que eu, né, também estou falando aqui, que é o que é educação, né? Ela vem falando da questão da educação quando se abriu, né, que a gente tinha uma educação que não era para todos, aí começa a se abrir, cria-se escolas e tal. Mas será que essa educação que a gente está praticando é para todos? Né? Então, volta a pergunta: qual a educação que estamos praticando? Qual a concepção de educação que querem imputar nessas aulas à distância? E aí a gente vai para a questão do Estado. O problema que estamos acompanhando no Estado, por exemplo, né? A falta de acesso para todos, os problemas com as apostilas, né, que eu acho que deixou todo mundo de cabelo em pé ontem, né? O amadorismo na produção das apostilas, que nem sequer citam os verdadeiros autores, né? Eu acho que todo mundo aqui já aprendeu, e eu ensino até os meus alunos no ensino fundamental, que a gente tem que citar de onde a gente está tirando a ideia, né? A gente tem que citar de onde a gente está tirando o conteúdo. E aí a gente vê o amadorismo na produção das apostilas, que nem sequer citam os verdadeiros autores, nem passaram por uma revisão, trazem uma visão de ensino conteudista para os estudantes, gastam o dinheiro público com material com erros. E aí a gente lembra que nós, no Brasil, temos o maior programa de distribuição de livros didáticos do mundo. E não é pouca coisa isso, né?
Então, chegamos no tópico de como os nossos governantes também estão agindo com amadorismo, de forma proposital ou não. Não sei dizer, né? Gastamos, por exemplo, bilhões com livros didáticos avaliados por especialistas que deveriam ser distribuídos igualmente em todo o Brasil e que poderiam ter sido usados com inteligência nesse momento. Embora eu concorde fundo com a Vanessa, mas, ao menos, os livros minimizariam alguns dos problemas do Estado, por exemplo. Né? Cabe lembrar que teve alguns anos, gente, que o livro didático foi o único contato de estudantes de algumas regiões com um livro. Eu lembro muito bem da professora da UFMG, Delane Cafiero, falando sobre isso. Ela era da comissão que analisava o PNLD de português. E ela falava isso, algumas regiões do Nordeste, do Norte, do próprio Norte de Minas, em algumas regiões o livro didático é o único livro que uma criança vai pegar. Né? Então, nós temos um programa caro que poderia estar sendo aí usado, só que não, porque essa discussão entra no modelo capitalista que adotamos, porque já gastamos investimento no PNLD e agora vamos gastar mais com apostilas, gravação de programas, etc. Né? E com tudo isso aí, como o Maurício está dizendo aí, que foi constrangedor e humilhante, de fato foi constrangedor e humilhante, né? É claro que a mídia tem ali o seu toque, né, quando passa a informação, mas é fato que quando as pessoas veem uma matéria daquela, acham que a educação pública é com uma qualidade não tão boa. A outra coisa, nós temos também que encarar, gente, o trabalho do professor como um trabalho profissional, e isso está faltando, na minha opinião, né? O professor tem sido tudo. Ele tem que ajudar isso, ajudar aquilo outro, e é como se todo mundo pudesse fazer o trabalho do professor, e não é bem assim. Nós temos que agir nessa falta de encarar o trabalho do professor como um trabalho profissional. Quando nós aceitamos que uma mãe ou um pai receba atividade, exigimos que eles tenham que conseguir ensinar o filho, nós estamos dizendo que o professor pode facilmente ser substituído. Como se o trabalho do professor não precisasse de formação, de anos de faculdade, de conhecimento, né? Já até falei na última vez que nós conversamos, eu dei esse exemplo, né? Já ouvi professores reclamando que a mãe não dá conta de ensinar para o menino X. Como é que essa mãe vai dar conta desse menino? Já vi também mães reclamando que não está dando conta de ensinar o filho, que tem que valorizar o professor, porque realmente é uma tarefa difícil. Nós temos vários lados acontecendo, e esses lados estão aparecendo cada vez mais para a gente. E a gente está tendo que lidar com isso. Porque muitos professores, né, também não consideram o trabalho do professor como um trabalho profissional. Nós sabemos por quê, né? Falta de valorização do governo, falta de valorização da própria sociedade, né? Tem uma série de questões, até a falta de remuneração, de atendimento ao piso, tudo isso é uma série de fatores que faz com que o trabalho do professor não seja visto como um trabalho profissional. E aí a gente entra na questão também das ferramentas tecnológicas. Sobre as ferramentas tecnológicas, eu tenho que lembrar isso, gente, porque é uma coisa que chega a me fazer vontade de rir, né? Porque é trágico, é cômico ao mesmo. A gente não sabe. Alguém abriu o microfone, se puder fechar. A gente não sabe ao certo o que o governo... Quer dizer, o que o governo não, o que as pessoas pensaram esse tempo todo. As pessoas que estavam conduzindo a nossa educação pública.
Então, quer dizer, sobre as ferramentas tecnológicas, nós estamos dizendo há tanto tempo sobre letramento digital, eu acho até que na academia esse termo caiu em desuso. Que a época que eu fiz meu mestrado ainda se falava em letramento digital. Hoje em dia eu nem sequer ouço isso mais, né? Que eu acho que é uma coisa em desuso. As pessoas acham que se tem conexão à internet já é letrado digitalmente. E não é, né? E a ideia do letramento digital, ela não caiu em desuso ainda não. Há quanto tempo que especialistas e professores estão falando sobre letramento digital de estudantes, de professores, né? Eu tenho várias experiências com estudantes que nem sequer sabem criar e-mail, usar o celular para outras tarefas que não sejam somente o bate-papo nas redes sociais. A BNCC incluiu isso, incluiu o letramento digital lá como uma das tarefas do professor de ensinar o aluno. Mas a escola, às vezes, não tem internet, a escola não tem laboratório de informática, a escola não tem computador, a escola mal tem os equipamentos necessários, né? Em algumas escolas, né, aqui em Contagem já passei por algumas que a gente só tem o quê? A sala de aula, não dá para fazer uma roda porque a sala está cheia, o quadro branco e o livro. Como que a gente vai trabalhar letramento digital desse jeito? E aí a gente está falando disso há quanto tempo? Há 20 anos no mínimo. Há 20 anos no mínimo, porque nós estamos em 2020. E aí o poder público, sim, Eliana, quando eu falo letramento digital é para todos, né? Não é só para estudante, não, para professor também. E aí eu digo que o poder público perdeu o timing, perdeu o tempo, deixou passar tudo aquilo que cientificamente estamos falando há muito tempo. E aí eu vou abrir aqui os itens que já foram, né, que desde que eu estou na academia, eu estou ouvindo isso, que é o quê? Acesso de internet para todos, popularização dos aparelhos de acesso à internet. A gente sabe que bons aparelhos para acessar a internet são caros, né? A formação de professores em tecnologias digitais, a formação dos alunos no letramento digital. Então, tudo isso, lá na faculdade, na academia, já estávamos sinalizando para os governantes, mas eles nunca colocaram isso na escola, nunca colocaram isso para realmente acontecer. E aí agora, no momento de pandemia, a gente está vendo como que é frágil o nosso sistema educacional. Não porque a gente não luta todo dia, somos professores, não, só de acordar e ser professor, eu vivo falando isso, né? Porque o professor ele tem que ser utópico. Para ser professor, você tem que ser utópico. Você tem que acreditar que você quer um mundo melhor e que você vai fazer, nem que seja um pedacinho do mundo melhor. Mas a gente acorda já em meio à luta. Porque ser professor é estar em constante luta. Nós entramos nessa parte da ansiedade. Já faz alguns dias não, né? Desde março que a gente está em isolamento social, que eu estava tentando achar a palavra para descrever o sentimento dos professores nessa pandemia. E eu encontrei a palavra ansiedade, fiquei até feliz que a Vanessa também usou essa palavra. Porque o que a gente está vendo e vivenciando, né? E principalmente aqui em Contagem, eu vou trazer Contagem agora como exemplo, então, para quem é da PBH, para quem é do Estado, né? Para quem é de outras redes, eu vou trazer um pouco de como está a Contagem. Eu acabei nomeando, né, esse sentimento de ansiedade, que é um sentimento que paira entre os professores em meio a essa pandemia. Houve a regulamentação do Estado para os estudos de ensino remoto, por exemplo, mas ainda não houve a regulamentação para Contagem, que é onde eu estou. Aqui a gente não teve regulamentação, aqui ninguém mandou a gente fazer trabalho à distância, teletrabalho, ensino remoto, nada disso. Mas ainda assim, os sentimentos dos professores são diversos.
Nós percebemos que alguns que querem fazer o trabalho remoto para prover o contato, o vínculo afetivo com os estudantes e famílias. Alguns percebem que não conseguem fazer por não terem domínio das tecnologias e da linguagem mediatizada. Outros percebem que o acesso à internet não é para todos e, portanto, não convém prover alguns e não outros. Outros professores porque não concordam com a educação em seu formato conteudista. Tem outros ainda que querem fazer as atividades à distância por entender que a escola particular está fazendo. Então, também temos que fazer. Entre inúmeras outras situações que podemos elencar aqui. Eu fico puxando, conversando com um professor, o outro, uma colega pedagoga e tal, e eu já levantei essas ansiedades do professor. E aí a gente entra também na ansiedade dos dirigentes, que também estão pressionando alguns professores a fazerem esse trabalho, porque não quer ficar diferente da escola, da mesma região, porque não quer ser diferente da escolinha particular ali do bairro, né? E aí a gente começa a perceber que essa ansiedade, ela está fazendo com que as pessoas meio que se contaminem sem parar para refletir. Daí a importância desse momento da gente reunir aqui para conversar, né? Nós podemos, claro, eu não estou aqui julgando, gente, se é certo ou errado. O que eu estou falando é que eu levantei alguns motivos ao ouvir os colegas. Esses são os motivos que eu encontrei ouvindo os colegas. Com certeza tem outros, né? Com certeza tem outros. O vínculo trabalhista, como a Rosilene está falando, né? O contrato, a prorrogação de jornada. Então, nós temos vários outros motivos que levam os professores a fazer esse trabalho. Mas não há nenhuma orientação do poder público e também não há uma orientação efetiva de como a gente vai trabalhar como rede, né? E aí nós acabamos por encontrar uma rede, e acredito que isso tem acontecido em outras redes também, gente, que por falta de orientação dos órgãos públicos, que são os responsáveis por traçar as medidas, né? Os professores e as escolas estão agindo de formas diversas dentro do que cada um acredita. Então, um acredita que tem que manter o vínculo afetivo, o outro acredita que está na flex é obrigado a fazer, porque sai um ofício, o outro acredita que é contratado e o vínculo não é tão forte, então vamos fazer. O outro já fala, eu não vou fazer porque não tem acesso para todo mundo. Então, é tanta coisa que, como a Eliana que está me lembrando muito bem, né? Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Vamos lá em Alice no País das Maravilhas, né? Nós não temos uma concepção de educação, nós não sabemos o que a gente está fazendo, para que a gente está fazendo, qual que é o objetivo. Ok? E aí, voltando aqui, nós acabamos, né, por causa disso, por causa dos órgãos públicos que não se manifestam, não traçam as medidas e que está demorando muito, né? Nós já vimos aí a tal da Priscila Cruz no Educação, que é da organização lá, né? Educação para Todos. Ela estava lá em final de março, abril, eu acho, falando que até hoje o MEC não sinalizou nada em relação ao ensino à distância. Nós já estamos desde junho. Nós não temos, os governantes não estão preocupados com isso. Né? E aí, quando cada escola age de uma forma diferente da outra, a gente percebe que a rede ela fica fragmentada, com um atendimento diferente para cada estudante. Não há igualdade na educação e precisamos lembrar sempre da Constituição nesse momento, gente. Então, quando cada um está fazendo uma coisa, né? E aí eu vou abrir na minha telinha aqui, ó, eu peguei lá na Constituição, artigo 206, está assim, abre aspas, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
não tem acesso, gente, a gente já está fora da Constituição. Se não tem acesso para todos, não tem igualdade de condição para todos, a gente já está agindo errado como agente público. Isso é importante a gente pensar e levar para a Secretaria de Educação para conversar. E aí, lá embaixo, eu vou para outro, que é o item 7 do artigo 206 ainda. Garantia de padrão de qualidade. Que padrão de qualidade é esse? Cada um está fazendo uma coisa. Em cada lugar na rede está acontecendo alguma coisa, alguém está atendendo uma metade, ou um pouco de aluno, um pouco ali, um pouco... Não tem essa qualidade. Outro dia eu estava conversando, alguém falou assim, você poderia encontrar com a gente, conversar um pouco sobre EAD, né, que a EAD é a solução. Eu falei, não, peraí, eu não posso falar sobre isso, porque EAD não é solução. Ensino à distância não é uma solução, como muitos estão acreditando, né? E olha que eu não estou falando educação à distância, estou falando ensino à distância. Quero deixar muito bem marcado isso, né? Por que eu estou falando isso? Simone, minha querida, me perdi aqui 5 minutos, tá? Beleza, estou acabando. Mais 5. Ok, obrigada. Porque educação à distância, gente, não é isso que nós estamos vendo. Não é eu pegar uma atividade na internet e enviar para o aluno, não. Educação à distância é outra coisa, né? Nós sabemos como é educação à distância. Eu já fiz cursos de educação à distância para professores da UFMG. Tem uma preparação antes, tem uma plataforma, você faz tudo muito bem pensado. Tem que funcionar, tem que ter o tutor, tem que ter o professor. Educação à distância não é assim. Não é eu pegar uma atividade e enviar de qualquer jeito. O que eu quero com isso? Ocupar o menino para ficar em casa copiando? O que eu quero com isso? Então, volta a fazer a pergunta. Qual que é a concepção de educação? Qual é o objetivo? Eu acho que essas duas perguntas são principais. E elas têm que estar, assim, em primeiro lugar. E nós perdemos tempo. Nós nos perdemos no tempo. Porque o momento é para se cuidar, o momento é para parar, o momento é para ficar em casa, o momento, na minha opinião, tá? Opinião de Simone, é para aprender outras coisas. Nós paramos. Nós estamos em isolamento social. Nós temos que aprender outras coisas. E aí, nós temos o quê? Falta de seriedade dos órgãos públicos. E falta nós culparmos quem realmente tem culpa, que é o poder público. Porque também nós estamos passando por isso aqui em Contagem. Muitos professores estão sendo culpados porque não estão querendo entregar atividade. Não, gente. A culpa é do poder público. Ele está falhando. Desde março, ele poderia estar reunindo as pessoas especialistas para fazer um projeto para o Brasil, ou um projeto para o município, ou um projeto para o estado, que seja. E volto a dizer mais uma vez uma coisa que eu já disse antes. As secretarias de educação, elas perderam também o time histórico. Que no meio da pandemia, nesse exato momento, em meio à pandemia, as secretarias deveriam estar formando os professores à distância, que são os adultos. Os professores são os adultos. Os professores poderiam estar sendo formados nesse momento. Para justificar salário, nós vamos lá na legislação. Formação também faz parte do nosso trabalho. Isso resolveria, inclusive, o problema da ansiedade. Porque nós estaríamos trabalhando, né? E estaríamos aprendendo coisas. Mas as secretarias, de novo, falharam, né? Elas poderiam dar o foco na formação nesse momento, mas no âmago elas querem apenas dar uma resposta rápida, amadora e que atenda interesses próprios. Então, só para finalizar mesmo, agora finalizando, viu, Patrícia? Tem tantas ideias surgindo, crescendo, aparecendo com as conversas, né? E hoje eu acabei de ler, recebi do meu marido aqui, saiu quentinho do forno, a seguinte notícia. Aqui, ó. Contra o atraso da pandemia, governo de São Paulo deve lançar 4º ano do ensino médio. Alunos poderão escolher se cursar ou não série extra
a ser implementada também no Maranhão. Mais para baixo, eu estava lendo, olha só, entre aspas, podemos recuperar em 2021 e 2022 o conteúdo, principalmente dos anos escolares iniciais. No ensino médio, como não temos tanto tempo, iremos lançar o 4º ano opcional para os estudantes que forem aprovados no 3º ano e não se sentirem contemplados no conteúdo, seja no remoto, seja no presencial a partir da volta, afirmou o secretário. Eles poderão cursar esse ano, obviamente, sem nenhum custo, mesmo que o Ministério da Educação não nos mande recursos, o governo estadual irá bancar. E aí, lá na frente, ele fala assim, segundo o secretário, a ideia surgiu em uma live em que alunos perguntaram se poderiam cursar novamente o 3º ano em 2021, mesmo que sejam aprovados, para se prepararem melhor para o Enem e para outros vestibulares. Então, veja bem, o próprio estudante, ele sabe dessa característica de que o ensino à distância, ele não é garantia de aprendizado, né? E ele tanto sabe que numa live acredita-se que possa haver aí um 4º ano para que eles retomem todas esses conteúdos. Quer dizer, olha só que ideia legal que surgiu numa live. Então, tem ideias, falta vontade pública, falta o poder público se manifestar, dar diretrizes, realmente governar esse país, né? Nós não estamos vendo o poder público governar esse país. Então, gente, mais uma vez, obrigada a todos por me ouvir, por estarem aqui até agora, e obrigado aos colegas e ao convite aí do sindicato, tá bom? Obrigada.